Fala engenheiro, professor Augusto Godoy aqui, tudo bem com vocês? E hoje dando seguimento à nossa semana do Resmate, né? Então essa semana a gente está com essa playlist aí de todo dia um vídeo de exercício de Resmate, desde o básico até um pouquinho mais avançado aí, né? Então, se você não viu o primeiro vídeo, vai estar aqui a informação no card na tela para levar você para o primeiro vídeo, para entender os conceitos iniciais do Resmate. E hoje nós vamos entender agora sobre cargas distribuídas em nossa estrutura, tá ok? Então, temos aqui 3 exemplos de estruturas, tá certo? De vigas biapoiadas, tá? Com carga distribuída, tá certo? Normalmente são esses 3 tipos que nós utilizamos mais, levamos mais em consideração, tá? Uma carga uniformemente distribuída de formato retangular, né, quadrático, né, vamos dizer assim, tá certo? Temos uma carga triangular e uma carga trapezoidal, né, de trapézio, tá? Então, a gente vai explicar o conceito de cada uma delas, tá? E depois vamos calcular toda a parte dessa reação de apoio. Primeiramente, a gente vai entender como eu faço para transformar essa carga distribuída, né? Como é que eu calculo as minhas reações de apoio com minha carga distribuída, tá ok? Então vamos lá, tá certo? Então, a carga distribuída, tá certo? Como é que eu interpreto ela, tá? Você interpreta ela dessa forma. Toda carga distribuída, ela vai ter o seu centro de gravidade, tá certo? Então, o centro de gravidade é onde a minha força vai estar mais concentrada, tá? Então, como é que nós trabalhamos em carga distribuída, tá? Nós tendemos a transformar essa carga distribuída em uma carga pontual, tá? Então, como assim? Através da minha área, da minha figura e do seu centro de gravidade, tá? Então, se você deparou com algum exercício com carga distribuída, primeira coisa que você tem que entender a área dessa figura geométrica aí, que seria essa força, né? Que tá aqui em cima na seta, tá? Ó, seria essa força. Ela tem um formato retangular, tá certo? Então, o primeiro passo é achar a área da minha figura, tá? Então, a área da minha figura, que vai ser o quê? A minha área do quadrado, tá certo? Do retângulo é minha base vezes a minha altura. A minha base eu sei que é o 3 metros, que é o tamanho da minha viga, tá certo? E a minha altura? A minha altura é a força, como se fosse a força exercida aqui, tá certo? Então, vai ser exatamente isso daqui, ó, né? Ó. Então, o meu comprimento vezes a minha força, tá certo? Cuidado para não confundir com o momento, tá certo? Como se fosse aqui é a área, tá? Então, como é que fica aqui, tá certo? Então, vamos supor aqui, tá? Vamos resolver esse exercício. Então, a minha área vai ser de quanto, ó? 40 vezes 3 metros, que é igual 120 kilonewtons, tá certo? Então, porque ela fala, ó, kilonewton por metro. Então, cada metro, tá vendo? Ele vai ter o que? 40 quilos, tá certo? Então, por isso ela faz essa multiplicação, né? Então, 120, tá? Ah, legal. Mas aí, considera o 120? Sim, você vai considerar o 120 onde? Você tem que ter o centro de gravidade, tá certo? O centro de gravidade, tá certo? Da figura retangular ou quadrática, né? Vai ser sempre no meio dela, tá certo? Vai ser sempre na sua metade, no seu meio, né? Na metade dela, tá? E metade do que? Metade do seu comprimento, tá certo? Ó, se ele tem 3 metros aqui, vai ser metade do meu comprimento, tá certo? Então, fazendo a conta, tá certo? Ó, meio, né? Meio, tá? Que vai multiplicar o 3 metros, que é igual 1,5 metro, tá certo? Então é a mesma coisa, isso daqui, tá? Podemos dizer, tá certo? Que toda essa força aqui, ó, podemos dizer que o que, ó? Que é a mesma coisa, tá? De nós escrevermos uma força única. É isso mesmo, escrever uma força única. Isso que é o ideal, transformar essa força pontual em uma força unitária, porque assim a gente consegue calcular com mais facilidade, né? Então, vamos escrever ela aqui, ó, tá? Ó, vou colocar ela aqui, tá? Não tá bem certinho, mas
tá aqui, ó. Seria essa força em vermelho, tá? Essa setinha em vermelho. E ela teria quanto? Ela teria aqui, ó, 120. E ela estaria uma distância de 1,5 metro, tá certo? Então transformamos tudo isso daqui, ó, numa carga única pontual. E daí continua com o resmate básico, aquilo que a gente viu na aula passada, tá certo? Então vamos finalizar esse exercício aqui, ó. Então a nossa somatória de forças em Y é igual nosso RVA mais RVB menos 120, que é igual a 0, tá? Então, transformando isso daqui, então meu RVA mais RVB é igual a 120 kilonewtons. Tá legal? Então, vamos calcular o momento em A, sendo que ele é 0, tá? Então, momento em A, eu tenho minha carga de 120, que multiplica quanto? 1,5 metro, né? O nosso sentido, vamos adotar aqui, ó, tá? O sentido horário negativo, tá? Então a gente sabe que aqui já vai ser negativo, tá certo? Menos 120 vezes 1,5 metro, tá? Mais o meu RVB, que multiplica quanto? A distância total da minha viga, que é os meus 3 metros, que é igual a 0, tá? Então, fazendo essa conta aqui, ó, 120 vezes 1,5 é igual a 180. Então, RVB vai ser igual a 180 dividido por 3, já passamos para o outro lado, né? Negativo e positivo. Então, que vai ser o meu RVB vai ser igual a 180 dividido por 3, costuma dar 60 kilonewtons, tá certo? Fazendo essa substituição, tá certo? Substituindo lá em cima, tá certo? Ó, a gente falou que o RVA mais RVB é 120, então, obviamente, né? Se é 120, o meu RVA vai ser 60 kilonewton também, tá certo? Então, é muito simples para a área retangular, né? Ou quadrática que a gente fala, tá certo? Ela é bem fácil de executar. É a área, tá certo? Na verdade, todos vão ser a área. A única coisa que muda aqui é entre esses dois, tá certo? Então já achamos toda a nossa reação. Ficou o RVA 60 e o RVB 60 também, tá? Vamos deixar marcadinho aqui, ó, para você não se perder, tá aqui, ó. Então, ó, 60 e 60, tá certo? Porque é 120 no meio, dá para se deduzir, tá vendo, ó? Ele é 120 exatamente no meio, então se ele tá no meio, ele vai distribuir igualmente para os dois lados, tá? 60 e 60, tá legal? Vamos para o nosso exemplo de número 2, já uma carga triangular, tá certo? Então, qual que vai ser a diferença para o de cima, tá certo? A gente falou que é a área, tá certo? Então, a área, tá? Então, vamos lá. A área, tá certo? Qual que é a área do triângulo? Base, né? Base vezes altura dividido por 2, tá certo? Então, vamos lá. Minha base vezes, tá certo? A minha base, que vai ser meus 3 metros. A altura vai ser o 40, tá vendo? Que é a minha força dividido por 2, que ela é a metade, né? Da carga retangular, tá certo? Então, triângulo aqui, retângulo, tá certo? Ele é metade da minha força de cima ali, tá certo? Que é a área do retângulo. Então, fazendo isso daqui, como é que fica? Então, a minha base, eu tenho 3 metros,
que multiplica a minha força de 40, que divide por 2. Quanto que vai dar isso daí? 30 vezes 40, que vai dar os 120, né? 120 dividido por 2 vai dar 60 kN, tá certo? A única coisa que você tem que ter cuidado, tá certo? É o centro de gravidade, tá certo? O centro de gravidade, tá certo? Ó, ele vai ser, ó, essa é a parte que você tem que prestar muita atenção, ó. 1/3 tá certo? Da minha base, tá? Só que aqui, ó o asterisco, vamos colocar asterisco aqui, tá certo? Ó, abrir parênteses, colocar um asterisco aqui, ó, pra você tomar cuidado, certo? Do meu ângulo reto, tá certo? Como assim, tá? Aqui é o triângulo, tá certo? Aqui, ó, nós temos sempre o nosso ângulo reto aqui, ó, tá certo? Esse canto, tá? Então, a sua força sempre vai dar, tá? A 1/3 do ângulo reto, ou seja, do maior parte aqui, ó, tá certo? Ó, então, ela vai estar a 1/3 de distância daqui, ó, do seu ângulo reto, tá? Então, sempre vai ser do canto. Onde fizer aqui, ó, um 90 graus, aqui não tem nada, porque a força é zero, tá vendo? Ela vai estar a 1/3 do lado onde você vai ter a sua maior força aqui, ó, do lado do 40, tá vendo? Então, aonde depende do lado, se fosse ao contrário aquele triângulo, tá certo? Ele estaria na outra ponta, tá? Então, sempre é 1/3 do seu ângulo reto, tá certo? Então, onde é que vai ser meu centro de gravidade? Toma cuidado aqui, que é essa parte onde o pessoal erra bastante, tá certo? Então, meu centro de gravidade, tá certo? Ó, vai ser, ó, 1/3 que multiplica por 3, tá certo? 1/3 de 3 é a 1 metro, tá certo? Mas espera lá, a 1 metro da onde? Do meu ângulo reto, tá certo? Então, é uma força que ela vai estar, ó, deixa eu mudar de cor aqui, ó, tá? Ela vai estar, essa força vai estar exatamente aqui, ó, tá? Ó, nessa laranja, tá? Vai ser uma força de 60. Ela tem que estar 1 metro de distância aqui, ó, que a gente já calculou. Então, quanto que sobra aqui? Aqui sobra 2 metros, tá certo? Então, toma cuidado aqui, ela tá 2 metros de distância do meu ponto A, tá certo? E daí a gente continua todo o processo de cálculo normal, tá? Nós já temos uma força de 60 e a gente continua o nosso processo de cálculo, tá? Então vamos lá, RVA, né? Vamos calcular somatórias de força em Y igual a 0. Então vamos lá, RVA mais RVB vai ser igual a menos 60, que é igual a 0, certo? Ou seja, RVA mais RVB igual a 60 positivo, tá? Vou dar um espacinho aqui, tá? Só para ficar melhor a visualização. Agora, momento em A, a gente iguala ele a 0, tá certo? Então, o sentido horário negativo, tá certo? Então, vamos lá. A gente vai ter aqui, ó, uma carga de 60. A gente já sabe que ela é negativa, olha o sentido dela, né? Menos 60, que multiplica 2 de distância. Tá certo? Pronto. Próximo passo, mais meu 3RVB, tudo isso é igual a 0. Tá certo? Continuando a conta, 60 vezes 2, que vai me dar 120. Então vai ser RVB é igual a 120. Já passei para lá positivo, dividido por 3, né? Então, ó, 120 dividido por 3 igual a 40. Então, meu RVB é 40 kN,
newtons, tá certo? Vindo pra cá, tá certo? Ó, vamos fazer a substituição. Então, ó, meu RVA. Deixa eu aumentar aqui a tela para ficar melhor visualização para vocês. Então, meu RVA vai ser igual. Vamos passar para o outro lado já direto, tá certo? Ó, 60 menos 40. Então, meu RVA vai ser igual a 60 menos 40, costuma dar 20 kilonewtons, tá vendo? É a mesma força do que a anterior, tá? Vamos dizer 40 kilonewtons, né? Escrito de formas diferentes. Por isso que eu trouxe ele de formas diferentes, tá? Porque você viu, se for uma carga unitária, as minhas reações vai dar 60 e 60, uma carga uniformemente distribuída única, tá vendo? Já uma carga relativamente triangular, tá? Com 0 e 40, tá vendo? Ó? Ela vai me gerar o que? Ó? O meu RVA vai me dar 20 e meu RVB vai me dar 40, tá certo? Ó, por quê? Ele tá muito mais próximo do RVB, ele tá 1/3 mais próximo do que a outra parte, tá certo? Então, por isso que ele me dá a maior força. Daqui você já pode visualizar nos seus exercícios, tá? Isso daqui serve até um jeito de você corrigir os seus exercícios. Se você vê que a força tá pendendo, tá? Estou falando em B apoiada, ela com vão central só, não com balanço. Com balanço é totalmente diferente, que muda todas as cargas aí, tá certo? Então, vamos se dizer, aqui, ó, quando ela tá biapoiada no vão, tá certo? Tiver maior carga próximo da minha reação, com certeza esse meu apoio tem que dar mais alto do que o outro, tá? Toma cuidado aí, tá? E por último, tá certo? Mas não mais importante, vamos ver como é que funciona, tá? Essa carga aqui, ó, tá certo? De trapézio, tá? Vamos lá, vamos entender uma coisa aqui, tá certo? O trapézio, tá certo? Se eu pegar minha régua aqui, ó, agora vai ficar mais fácil de você entender o trapézio, tá? Tem um jeito de fazer direto do trapézio, ou o jeito mais fácil que eu gosto de ensinar é você separar o trapézio. Como assim, senhor, separar o trapézio? Ó, eu vou fazer um risco aqui, ó, você já vai fazer todo o sentido para você. Deixa eu até fazer um traço fininho aqui com o vermelho, para ficar de melhor entendimento para você, tá? Vamos lá. Eu fiz esse risco, tá certo? Que figura geométrica virou? Virou duas figuras geométricas, né? Virou um retângulo e um triângulo, tá certo? Então, vamos representá-los aqui, tá? Deixa eu ver se eu consigo desenhar na mão livre. Se você representar, vamos representar primeiro o retângulo aqui, ó. Ficou meio mal, vamos refazer aqui, ó. Está a aba de tinta e forma, tá aberta a tinta e forma. Então vamos lá. Então vou ter a carga de retangular aqui, quadrática, né? Aqui, ó, tá? Então essa é a primeira carga, que ela tem o que, ó? Ela vai ter 20 kN por metro, tá vendo? Que seria esse retângulo inteiro, tá? Que ele tem aqui, ó, 3 metros a base. Vou pegar um traço mais fino, fica mais fácil de visualizar. Aqui, ó. De 3 metros de largura, tá certo? E como é que fica a minha outra figura geométrica? Ela fica da seguinte forma, tá? Deixa eu ver se eu consigo desenhar ela aqui. Tá aqui, ó, o nosso triângulo, tá? Como que ela fica, tá? Ó, pensa bem, ó. Se essa ponta aqui, ó, né? Dá uma olhada. Ela tem o retângulo, ela aqui tem 20, tá certo? E aqui tem 40, tá certo? Então, esse pedacinho, precisa saber só esse pedacinho aqui, ó. Tá vendo, ó? Ele tem quanto? O
40 menos essa parte restante aqui, ó. Tá certo? Que eu já considerei aqui em cima, que é o 20. 40 menos 20, eu sei que ele vai ter quanto aqui de altura? 20. E o comprimento de quanto? Comprimento de 3 metros, tá certo? Ou seja, temos duas formas geométricas, tá? Temos tanto a força de 20 por 3 metros retangular, quanto a força de 3 por 20 triangular, tá? Então, vamos dar continuidade aqui agora, tá? Só que a única diferença desse daqui no caso, tá certo? Eu vou ter duas cargas uniformes aqui, distribuídas, obviamente, né? O quadrado retangular, e transformando essa unitária, eu vou ter duas setas com dois locais diferentes aí, tá legal? Então, vamos dar continuidade, tá? Então, vamos primeiramente achar a nossa área aqui, tá certo? Nossa área da figura de cima, tá certo? Ó, 20 que multiplica por 3, que costuma dar 60, tá certo? 60 kN, tá certo? E o seu centro de gravidade, tá certo? Ó, vai ser a metade do meu 3, que vai ser bem no 1,5 m, tá certo? E a figura, esse daqui vamos colocar aqui, ó, a figura área 1, tá certo? E da minha área 2 vai ser o que, ó? A minha base vezes a minha carga, que é 20, dividido por 2, né? 30 vezes 20 dá 60, dividido por 2 vai dar 30 kN, tá certo? Tomar cuidado com o meu centro de gravidade aqui, tá? Deixa eu dar uma diminuída aqui, ó, para ficar melhor a visualização. Então, ó, o meu centro de gravidade, tá certo? Ó, vai ser 1/3 de 3 metros, que é igual a 1 metro, tá certo? Do ângulo reto, tá? Do ângulo reto aqui, ó, desse canto, né? Então, ela vai ficar como? Vamos redesenhar essa estrutura aqui, ó, tá? O ideal é redesenhar mesmo, tá, gente? Ó, fica muito mais fácil você fazer a sua visualização, tá? Então, vamos representar ela aqui, ó. Então, eu vou ter uma carga, certo? Obviamente no meio, ó, aqui é meu meio, tá vendo? Ó, o meu meio do meu meio é quanto aqui, ó? Que vai ser minha carga da área 1, tá vendo? Minha carga da área 1 que vai ser de 60. Tá certo? E eu vou ter a carga 2 a 1/3 dessa daqui, ó. Então vai ser mais ou menos aqui, ó. Essa carga aqui, ó, de 1/3, quanto que é, ó? De 30 kN, tá? Aqui vamos fazer nossas reações de apoio. Tá? Então, vamos fazer a distância agora que elas estão, né? Que é o centro de gravidade, tá? Então, ó, a primeira, ela vai estar, ó, a cota de quanto? De 1,5 m. E a segunda, tá? Vou fazer de azul aqui, ó, tá? Ela vai estar quanto, né? A gente falou, ó, 1 metro do ângulo reto. Se ela tá 1 metro daqui, ó, ela tem 3, então aqui ela tem 2 metros, tá? Então daí a gente já consegue calcular, tá? Então, vamos lá. Somatória de forças em Y é igual a 0. Então a gente vai ter o nosso RVA mais o nosso RVB. Já vamos jogar tudo pro lado de lá, só que a gente inverte o sinal, né? 60 mais 30.
Então, meu RVA mais RVB vai ser 90 kilonewtons, tá certo? Então, momento em A, ele é igual a 0, tá? Então, vamos lá, tá? Então, tudo aqui vai dar negativo, né? Que a gente sabe porque a gente está adotando o quê? Sentido horário negativo, tá certo? Então, ó, vamos abrir parênteses, ó, menos 60 vezes 1,5 m, fecha parênteses, mais, que é somatória, menos 30 vezes 2 metros, fecha parênteses, mais RVB, 3 RVB, né, que é a multiplicação dos 3 metros, tudo isso é igual a 0, tá? Continuando. Então, 60 vezes 1,5 m, né? Vamos lá aqui, ó, 60 vezes 1,5 igual a 90. Então vai ser menos 90 menos 30 vezes 2 vai dar 60 mais 3 RVB. Tudo isso é igual a 0. Então meu RVB vai ser igual, né? Então a gente fazer aqui, ó, 90 mais 60 vai dar menos 150, né? Ó, 90 mais 60, 150. Então vai ser passando para o lado de lá positivo. 150 dividido por 3, que é do meu RV, já está multiplicando, passa dividindo. Então meu RVB vai ser igual a 150 dividido por 3, que dá 50 kilonewtons. Tá certo? Substituindo lá em cima lá, ó, tá? Ó. Então substituindo aqui, ó, o RVB. Então vamos colocar aqui, ó, meu RVA vai ser igual, né, 90 menos 50, ou seja, o meu RVA é igual a 40 kilonewtons, tá certo? Então vamos riscar aqui as nossas respostas, tá vendo? 50 e 40, tá legal? Então essa é a diferença da carga distribuída uniformemente, tá certo? Uniformemente, triangular e de forma de trapézio, tá? Então, o que eu acho legal, tá? Eu normalmente não passo para meus alunos a fórmula do trapézio direto, né, da área. Base maior mais base menor, vezes L sobre 2, você tem a área, depois você acha o centro de gravidade, tá certo? Por quê? Fica 3 fórmulas. Decorar uma, decorar duas, decorar 3. Engenharia não é decorar. Engenharia é você entender o conceito. Se você sabe transformar qualquer carga retangular, tá certo? Em uma pontual, você resolve. Transformando uma carga triangular, você resolve. E aqui você tem a junção das duas. Tá vendo? Você tem a junção das duas forças. Tá certo? Então você não precisa entender mais uma forma. Entenda o conceito dessas duas bem, que você consegue resolver até a terceira. Tá legal? Então eu fico por aqui. Espero ter conseguido aumentar o seu conhecimento na parte de resmate aí, tá? Esse ficou a nossa aula hoje de carga distribuída, tá certo? Amanhã a gente vai ter vídeo novo do canal, tá? Falando também sobre resmate, então a gente vai fazer uma aplicação, agora de fazer uma mistura, tá certo? De carga distribuída com carga pontual, então a gente vai dificultar esses dois conceitos em um exercício único, tá? Então, dessa forma a gente vai aumentar um pouquinho, a gente vai fechar bem esse conceito amanhã, tá? Para na quinta-feira a gente começar a entrar para o quê? Para os gráficos da cortante e os gráficos de momento fletor, tá? E na sexta-feira vai ter o vídeo que eu vou ensinar a mexer num software chamado F2, que é a licença gratuita, que auxilia muito vocês no estudo de resmate aqui, tá certo?
tá? Então, espero que você tenha gostado do nosso vídeo, tenha entendido toda essa parte desse conceito, tirado as suas dúvidas, tá? Eu sei que são exercícios fáceis, mas é para entender o conceito, sempre tem que exercício mais fácil, depois você aumenta o grau de dificuldade aí, tá? Então, a gente vai fazendo isso periodicamente, tá legal? Então, não se esqueça de acompanhar a gente aqui nas nossas mídias sociais, tá? Entra aqui no nosso YouTube, curte lá a nossa página no Facebook, nosso Instagram, tá certo? Tem também o meu site, que também tá aqui dentro do enunciado na descrição desse vídeo, tá? Que lá temos muita informação sobre cursos para engenharia civil, curso de concreto armado que eu vou lançar mês que vem, tá certo? Na verdade, não vou lançar, já vai ser a minha terceira turma de concreto armado, né? Temos o curso de elétrica para iniciar também, temos o curso de orçamento de obras, tá? Lá tem bastante conteúdo legal para você que é estudante de engenharia ou já tá como engenheiro formado, até engenheiro já, vamos dizer, recém-formado aí, vai ajudar vocês de qualquer forma, tá? Então não esqueça de, se você gostou desse vídeo, dar um like, compartilhe com outros alunos aí que de repente tem essa mesma dúvida que você, tá certo? A gente sabe que tá num semestre meio diferente novamente aí, né? Estamos todo mundo com aulas online, né? Semipresencial ou presencial aí mais online, tá? Isso daqui de repente, meu método ajuda você nos seus estudos a entender mais o conceito aí, tá legal? Então espero que vocês tenham gostado. Então curta, comenta com a sua dúvida aqui, que nos próximos vídeos a gente vai trazendo, tá legal? Então eu fico por aqui, até a próxima, engenheiro!